como está ali no Data Show, o tema desta mensagem é Deus está entre nós. Deus está entre nós. Eu gostaria que você gravasse seu coração esta noite que Deus está presente. Deus não é um Deus ausente. Deus não é um Deus que abandonou o mundo ou lhe abandonou. Deus está presente. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que andou sobre as águas, está presente conosco. Nós podemos ter certeza disso, trazer conforto para nossas vidas. Existe uma saga de super-heróis chamada Injustiça, Deuses entre Nós. Talvez alguns aqui já ouviram falar dela. Ela conta a história de alguns super-heróis que são tratados como deuses dentro dessa saga. Um dos personagens principais dessa saga é o Super-Homem. Dentro da narrativa da história, o Super-Homem, em determinada batalha, ele é enganado. E ao ser enganado, ele acaba matando a sua esposa, que é a Lois Lane. E depois disso, ele sai em busca de vingança, que quebra próprios princípios dele, que é como não matar outros seres humanos. Nessa história fictícia, os deuses, Deus, que no caso seria o Super-Homem, ele vira um vilão. Ele abandona a humanidade. Ele não está mais presente para salvar. Ele vira um completo tirano. Mas isso é ficção. O nosso Deus não vai virar um vilão. O nosso Deus não vai nos abandonar. O nosso Deus não vai virar um tirano. Nosso Deus é real. Nosso Deus é presente. E podemos descansar nisso. Que em meio às dificuldades do mundo em que vivemos, é comum muitas vezes ouvirmos frases em que as pessoas dizem como se Deus tivesse abandonado a humanidade. Alguns entendem que Deus apenas criou o mundo, mas não está no mundo. O que é uma leitura errada da vida que temos, porque Deus está conosco. E a gente vai aprender que desde o Antigo Testamento, Deus já estava com o seu povo. Quando a gente vai ler o texto de Levítico. É interessante também que lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 23, nos diz que Deus é um Deus presente e um Deus de perto e um Deus de longe também. É um Deus, como se fala, imanente e transcendente. Ele está conosco, mas também transcende a nossa compreensão, porque Ele é um Deus pleno, completo, eterno e infinito. E ao ler o texto de Levítico 26, de 1 a 4, a gente vai conhecer um pouco mais do nosso Deus, que tanto pregamos, que tanto ensinamos. Vamos ler então aqui o texto de Levítico. Levítico capítulo 26. Diz assim: não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedra com figura esculpida na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Vamos orar. Pai, obrigado porque é um Deus presente, obrigado porque é um Deus que está conosco. E através da Tua Palavra podemos aprender que mesmo em meio a dificuldades, ainda assim podemos confiar em Ti. Te peço que através da Tua Palavra sejamos transformados e mudados conforme a Tua vontade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O livro de Levítico, a gente acabou de ler, é o terceiro livro da Bíblia. O tema principal deste livro trata acerca do culto ao Senhor
na antiga aliança, ou seja, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E sem dúvida é um livro de fundamental importância, o livro de Levítico. Inclusive, quando a gente vai entender determinados aspectos da Bíblia, no Novo Testamento, como o livro de Hebreus, é muito importante sabermos o pano de fundo que é tratado aqui em Levítico. E, infelizmente, muitas vezes esse livro é negligenciado. Apesar da importância que ele tem, às vezes as pessoas pulam ele. Alguns pulam números, outros livros do Pentateuco, achando que é um livro chato, sem sentido. Mas não é. É um livro importante. Palavra de Deus, inerrante, como qualquer outro texto bíblico, como qualquer outro livro. Então devemos estudar Levítico assim como qualquer outro texto da Palavra de Deus. E verificaremos agora, a partir de Levítico 26, como agir diante de Deus, diante desse Deus que está presente. Primeiro aspecto, adore somente a Deus. Neste primeiro versículo aqui, há uma clara advertência a não levantarmos ídolos, não adorar ninguém além de Deus. Eu vou ler novamente o versículo 1, que diz assim: não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eles criavam muitos falsos ídolos, o povo, assim como as pessoas criam falsos ídolos hoje. E aqui é um ensino claro de adorar somente a Deus. O ser humano, por natureza, ele desenvolve uma religiosidade e muitas vezes sem espiritualidade verdadeira. O ser humano busca a sua relação com o sobrenatural nos mais diversos meios, nos mais diversos caminhos. E nos tempos antigos, isso não era diferente. O povo de Israel tantas vezes levantou ídolos e adorações que nada tinham a ver com Deus verdadeiro, o Deus bíblico. A ordem divina aqui em Levítico 26 é uma completa dedicação a Deus que o povo deve ter. Todas as formas de idolatria deveriam ser então evitadas. E é interessante que esse versículo aqui termina: porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No hebraico, a gente tem essa palavra, o tetragrama, que define o nome de Deus, que é YHVH, ou WH, dependendo da tradução, da transliteração. E esse nome de Deus, colocado aqui, mostra que eles sabiam quem era o Deus deles. Não era o Deus dos outros povos, era o Yahvé, Jeová, ou como quiser pronunciar esse nome. Era o Deus verdadeiro, que eles conheciam, mas estavam deixando de adorar, para criar falsos ídolos, falsos deuses. Então aqui é enfatizado que Deus é um Deus presente, sublime, solene e que tem um povo que é seu e que deve seguir determinadas regras. Não é porque nós somos libertos pela graça de Deus que podemos viver em libertinagem. Nós devemos viver conforme Deus deseja. Nós saímos da escravidão do pecado para a escravidão de Jesus Cristo. Sermos servos de Jesus Cristo, obedecemos a Jesus Cristo. E assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, muitas vezes, ainda hoje, criamos falsos ídolos, adoramos falsos deuses. Talvez você não tenha um bezerro de ouro na sua sala de estar, mas faz da TV um ídolo. Os streamings faz do seu celular um ídolo. Faz dele um próprio Deus para a sua vida, quando a prioridade devia ser o Deus verdadeiro que a Bíblia nos revela. Nesse período de crise mundial que enfrentamos, de certa forma, no fim da pandemia, muitos chegam a idolatrar figuras políticas, figuras que promovem determinadas ideologias,
para seguir sua própria ideia que lhe convém, concorda com uma determinada linha de pensamento e idolatram determinada figura pública ou figura política. E fazem dessas figuras públicas e políticas como deuses para si, como ídolos para si, como se fosse uma própria adoração a Deus, dada a um ser humano. Infelizmente, pessoas têm tomado o lugar de Deus na vida de muitas pessoas, onde se idolatra se idolatra o Criador, a criatura, mas não o ser que criou. Não se idolatra o Criador, mas a criatura. E também, frequentemente, se vê discussões políticas, ideológicas, onde as pessoas perdem amizades por questões bem secundárias na nossa vida. Porque o que deve nos unir é Cristo Jesus. Não é ideologias políticas, não é ideologia, seja de quem for. É a Bíblia deve nos unir e mostrar o alvo que devemos trilhar. Porque unidos como igreja, devemos adorar o verdadeiro Deus, Salvador de todo aquele que nele crê. Mas essa questão política é apenas a ponta do iceberg, apenas aquilo que se vê de fora. O que na verdade está enraizado no coração do ser humano, que a gente não consegue muitas vezes ver, é uma idolatria criada em relação a diversas outras coisas que já tomaram o lugar de Deus há muito tempo. E se manifesta apenas de forma pública, nas redes sociais, no dia a dia, em discussões práticas, públicas. Mas o coração já está muito longe de Deus há muito tempo. Então devemos analisar nosso coração para ver se não tem nenhuma idolatria enraizada nele. Se nós temos colocado outras coisas no lugar de Deus nas nossas vidas. Um exemplo pode parecer simples, mas as pessoas colocam futebol, por exemplo, no lugar de Deus de sua vida e frequentemente deixam de ir para a igreja para assistir jogos de futebol. Não importa se você assistiu o jogo ou não, o placar vai ser o mesmo. Não troque Deus por uma partida de futebol ou por qualquer outra coisa. Dê Deus a prioridade, a primazia em sua vida. Irmãos, a nossa salvação não vai vir da política, não vai vir do governo, ou se nosso time for campeão ou não for campeão. Não muda nada. A nossa salvação é através de Jesus Cristo. É a Ele que devemos ficar de joelhos prostrados. Adore a Deus e preste culto somente a Ele. Se você convencer uma pessoa a respeito de táticas de futebol, isso não vai mudar nada na vida dela. Mas se você pregar para essa pessoa que se ela crê em Jesus Cristo, ela será salva, isso vai mudar a eternidade dessa pessoa. Então pense no que você tem investido a sua vida. Tem valido a pena o tempo gasto no seu dia a dia? Será que Deus realmente tem sido o seu alvo maior? Ou você tem criado falsos ídolos na sua vida? Pregue o Evangelho e viva o Evangelho que é pregado. Portanto, a nossa religião se mostra muito mais sublime que todo e qualquer ensinamento humano, pela simples razão de possuirmos a verdade que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus, tornando-se corpo entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. E Ele não nos abandonou antes de subir aos céus. O que Ele disse? Ia deixar o Espírito Santo conosco. Então podemos ter certeza, Deus está entre nós. E essa é uma compreensão bastante antiga. Eu trouxe a citação de Justino Marte, que é do segundo século. Então, desde o princípio, a igreja foi rápida a entender quem é esse Deus sublime que precisa ser obedecido por nós. Não que Ele precise, mas nós precisamos obedecer. A igreja foi rápida a entender que esse Deus é maior do que qualquer outra coisa. E assim nossa adoração deve ser dada a Ele. Então, como agir diante de Deus? Primeiro, adore somente a Deus. E segundo, obedeça
a Ele. Eu vou ler novamente o verso 2, que diz assim: guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Não se eu dissesse que o maior tesouro do universo, maior do que qualquer coisa que você pode sequer imaginar, estivesse debaixo do seu banco hoje à noite, aí embaixo, provavelmente você olharia, então você escavaria para procurar esse tesouro. Você procuraria ele. Se eu tivesse enterrado, talvez você escavaria, porque seria o maior tesouro do universo. Seria o maior tesouro do universo. Mas nada disso é preciso. Não é preciso procurar debaixo de banco. Não é preciso escavar. Não é preciso procurar, seja o lugar que for. Esse maior tesouro já se revelou para nós. Pois o maior tesouro do universo é Jesus Cristo. E é conhecer a esse Deus que se fez conhecido por nós através da sua palavra. É seguir os mandamentos que Ele nos deu, as ordens que Ele nos deu. Nós devemos obedecer esse maior tesouro, que é Jesus Cristo. Nesse versículo 2 aqui, verificamos o mandamento referente ao sábado. Algo que é muito repetido no Pentateuco. Hoje de manhã a gente estudou a respeito do sábado, na EBD, que o sábado era a sombra daquilo que haveria de vir, apontava para Jesus Cristo. Então hoje nós não guardamos mais dias, nós não descansamos mais num dia específico, porque o nosso descanso é em Jesus Cristo. Então o sábado aponta para Cristo que já veio, já se entregou por nós. E ainda no verso 12 a gente lê: reverencie o meu santuário. Aqui está em destaque o tabernáculo, com todos os seus ritos, regulamentos da época, os quais deveriam ser estritamente observados. Portanto, a gente tem esses dois versículos, uma ordem clara de obediência ao nosso Deus. Como eu falei no início, muitos pensam que vivemos na época de graça, onde nós estamos sobre a lei, quer dizer que a gente pode viver em libertinagem. E nós podemos fazer simplesmente o que nos dá vontade. Mas não é isso a verdade que a Bíblia nos ensina. Deus ainda é o mesmo e ainda requer obediência de nós. Não mais pelas leis e antigos ritos que foram entregues aqui a Moisés e ao seu povo, mas Deus quer uma total entrega de nossa vida a Ele, uma entrega superior à lei, uma entrega do nosso coração por completo a Ele. Nós somos libertos da escravidão do pecado para nos entregar totalmente a Jesus Cristo. Talvez, muitas vezes, que você também se questione se os dias são maus, se as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse, por que continuar a obedecer a Deus? Por que continuar a obedecer a Deus quando coisas ruins acontecem em nossas vidas? Irmãos, não é um arrepio, não é uma simples emoção, ou um fundo musical que fará a gente obedecer e continuar obedecendo a Jesus Cristo. Mas é entendermos por que nós obedecemos a Jesus Cristo mesmo em meio à dificuldade. Por que continuamos fiéis a Ele mesmo em meio a provações e momentos difíceis. Se a gente for ler na Bíblia, a gente verifica, por exemplo, Jó, ele passou pelas mais diversas provações, mas não pecou contra Deus. Paulo também sofreu tantas perseguições por pregar o Evangelho e foi fiel à morte, fiel até a sua morte. E nós não passamos nem sequer parte disso que esses personagens bíblicos passaram e já queremos chutar o balde, já queremos desistir, dizer não vou mais obedecer a esse Deus. Mas é uma questão de pregarmos a nós mesmos todos os dias que devemos obedecer a Deus, não importa as circunstâncias, porque Deus está presente. Como veio falando, o mesmo Deus que estava com o povo do Antigo Testamento, que fez tantas maravilhas e milagres, é o Deus que está presente conosco hoje à noite. Então não chute balde, não desista, mas continue a obedecer a Deus.
porque isso significa agir com sabedoria. Porque você teme, você conhece a Deus. No meio da provação, faça como Jó, ore, busque a Deus mesmo em meio à dor. A sabedoria que nos leva a obedecer a Deus é a sabedoria. É a sabedoria que está escrita em Jó, a sabedoria que está escrita em Salmos, a sabedoria escrita em Provérbios, a sabedoria bíblica. E essa sabedoria a gente adquire então lendo a Bíblia. Quanto mais aprendemos da Bíblia, quanto mais estudamos da Bíblia, mais fácil será vencermos dias maus, dias de trevas, dias de escuridão. Devemos aprender a estudar a Bíblia, porque aprenderemos nela que Deus não lhe abandonou. Deus não lhe abandonou. E em Tiago a gente lê que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus que Ele dá livremente a sabedoria. Então ore, busque e obedeça a Deus e peça a Deus sabedoria para lhe dar em dias maus. Então como agir diante de Deus? Adore somente a Deus, obedeça a Deus e terceiro, descanse em Deus. A gente vê isso no versos 13 e 4, que eu vou ler novamente, de Levítico 26, que diz assim: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Se vivemos pela fé no descanso em Deus, será muito mais fácil vencermos a ansiedade e as nossas dificuldades. As riquezas em glória de Deus são inesgotáveis. Deus realmente quer que nos não preocupemos com o futuro. Ele quer que descansemos nele. Devemos batalhar contra a descrença da natureza humana em Deus e a descrença de que podemos de fato confiar nele. Em Filipenses 4,19, a gente lê o seguinte: e o meu Deus, segundo a riqueza de sua glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Temos aqui a clara provisão divina para com o seu povo. Descanse em Deus, meus irmãos, descanse em Deus. É o que a gente aprende no versículo 3 e 4 de Levítico. Versículo 3, a gente verifica a responsabilidade humana. Mesmo Deus sendo provedor e sustentador de todas as coisas, nessa ocasião aqui, que a bênção para os judeus estava condicionada à obediência à lei. Então, mesmo de poder descansar em Deus, ainda existe uma responsabilidade humana, ainda existe uma ação nossa de obedecer a Deus. No versículo 4, verificamos que tudo está sob o controle de Deus, pois ele fala que chuvas viriam na época certa, a terra produziria a sua colheita e a árvore do campo daria o seu fruto. Toda a natureza está sob o comando de Deus. Muitas pessoas podem pegar esses versículos aqui vai dizendo, tentar utilizá-los para defender a teologia que se chama a teologia da prosperidade, ou até a teologia que se chama a teologia retributiva. O que quer dizer isso? Que quanto mais você der a Deus, você mais vai ser abençoado. Quando você mais dedicar a Deus, mais você vai receber de Deus. É uma ideia como se Deus estivesse condicionado ao nosso bem, ao que fazemos de bem, às nossas próprias obras. E muitos tentam assim condicionar Deus como Ele deve agir, como Deus deve nos abençoar. Mas a verdade é que esses versículos, eles não ensinam a teologia da prosperidade, muito menos a retributiva. De fato, quem é obediente a Deus é abençoado porque está vivendo dentro da vontade de Deus. Mas com Deus não existe nenhuma espécie de barganha, do tipo eu contribuo tanto com Deus, recebo tanto de Deus.
pois Deus abençoa conforme Ele quer. Nós temos uma visão limitada, mas Deus vê como um todo e abençoa pensando no fim maior que muitas vezes a gente nem sequer imagina. Então aqui o que eu vejo nesses versículos é o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. A sua provisão, Deus cuidando de todas as coisas. E é por isso que nós podemos descansar nele. Porque as coisas não estão simplesmente sob nosso controle, senão seria um caos, mas estão sob o controle de Deus. A agricultura depende de Deus, que é muito tratado nesses versículos, assim como qualquer outra coisa está sob o controle de Deus. Deus interfere nas coisas mais simples do nosso dia a dia, seja na chuva, seja no sol, seja no calor, seja no frio, Deus está atuando ali. Deus está atuando ali. A Bíblia também nos diz lá em Isaías 64:4 que desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É um Deus que nos dá tudo o que precisamos quando descansamos nele. Quando estamos dormindo, repousando, Deus ainda está ali cuidando de nós. E talvez os maiores níveis de fé que possamos ter é ter certeza disso aqui. Que não importa a situação, Deus está cuidando de nós. Quando vier o caos, quando vierem dias maus, Deus continua cuidando de nós. Então devemos exercer a nossa fé. Exerça a sua fé, crendo que Deus está contigo, mesmo quando as coisas não estão tão boas assim. Que a gente não seja igual ao povo lá do Antigo Testamento, o povo de Israel, de Deus no deserto, que muitas vezes tentou fazer as coisas da sua própria maneira, esqueceu-se de Deus e com isso pagou as consequências da desobediência. Andou errante no deserto 40 anos e não entrou na terra prometida, não a primeira geração, por causa da desobediência. Mas sejamos obedientes a Deus, e além de obedecermos a Deus, possamos descansar nele, sabendo que o mesmo Deus que sustentou o seu povo, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, o apóstolo Paulo, Timóteo e todos os outros personagens bíblicos, é o mesmo Deus que está nos protegendo hoje aqui, o mesmo Deus que está nos sustentando. Paulo, ele enfrentou as mais diversas situações da sua vida. Ele pôde dizer ainda que tudo posso naquele que me fortalece. Que Paulo estava dizendo aqui que podia enfrentar qualquer coisa, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, irmão, confie plenamente em Deus, descanse plenamente em Deus, porque Ele está presente e isto nos basta. E isto é suficiente. Então confie em Deus. Você tem uma ilustração que trata sobre a confiança. Uma ilustração, uma história inventada. E dentro dessa história, conta-se que o homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara. E é bem grande essas cataratas. Elas ficam lá na divisa entre o Canadá, melhor dizendo, e os Estados Unidos. Em seguida, esse homem atravessou, andando sobre o cabo de aço, atravessou todas as cataratas ali, foi e voltou. Aí a multidão aplaudiu de pé o feito desse homem. Aproximando-se de uma senhora no meio do povo, esse homem que atravessou as cataratas, chegou até essa senhora disse o seguinte, ele disse para essa senhora: a senhora acredita que eu consiga atravessar novamente por esse cabo de aço? A senhora disse: sim, eu acredito em ti. Acredito que vai atravessar. Aí ele falou: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Ela disse: sim, com certeza eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Ela disse: tenho certeza que sim. Então o homem disse para a senhora: então venha e suba nesse carrinho de mão. Aí ela disse: não, eu não quero passar por isso. Veja, a fé era uma fé teórica, a confiança era uma confiança teórica. No momento que foi necessário colocar em prática,
ela não teve fé suficiente para atravessar um carrinho de mão, aquela corda de aço. E muitas vezes a nossa fé é assim. A gente sabe tudo da Bíblia, a gente conhece tudo, lê, estuda, ouve sermões, ouve podcasts na internet, aprende um monte. Mas na hora de colocar em prática, a gente começa assim, olha, não quero mais. Porque a nossa fé era apenas uma fé teórica. Que a nossa fé não seja assim, mas seja uma fé prática. Que nos momentos difíceis, de fato, a gente confie plenamente em Deus. Precisamos entregar em Deus por completo, não importa o momento. Não basta dizer simplesmente da boca para fora que acreditamos em Deus, se em nosso coração isso não for verdade. Que isso seja uma verdade em cada um de nós. Concluindo, irmãos, Deus está presente e isso nos basta, isso nos é suficiente. Uma canção antiga do Grupo Logos já dizia: não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente, é o que basta. Saber que Deus está presente para nós, irmãos, deve ser o suficiente para sermos alegres e contentes, não importa a situação. Então, meu apelo para você nessa noite é que nunca esqueça que Deus está entre nós. Deus não é como o super-homem que eu falei lá no início, que abandonou o seu povo, virou um tirano. Deus é um Deus real. Ele não nos abandona. É um Deus que nos ama. É um Deus que cuida de nós. Há tantas histórias sobre Deus a ser cantadas, sejam super-heróis, sejam outras histórias. Não importa o que elas digam, nós já temos a história verdadeira revelada aqui nas Sagradas Escrituras. Devemos ter certeza do que diz aqui, que Deus não lhe abandonou. Então tenha certeza, Deus está contigo. E a gente ficou nesta noite como agir diante de Deus, esse Deus conosco presente. Primeiro, adore somente a Deus. Não crie falsos ídolos, mas faça de Deus o ídolo do seu coração. Segundo, obedeça a Deus, não importa a circunstância, obedeça a Ele. Terceiro, descanse em Deus. Talvez você consiga ter a fé suficiente ainda para descansar em Deus, obedecer a Deus e adorar a Deus em todos os momentos de sua vida. Então, meu apelo é que agora, quando orarmos, você faça essa oração também, pedindo para que Deus lhe dê fé para que você consiga crer em Deus em qualquer circunstância e ter a plena certeza que Ele está presente. Se você quer ter essa fé em Deus, para você adorar, obedecer e descansar em qualquer circunstância, e peço que faça essa oração comigo, que você vai fazendo agora. Ó Pai, eu te peço, esteja conosco, fortalece a nossa fé, mesmo em dias difíceis, nos ajude a crer em Ti. Mesmo quando não vemos solução, não vemos a luz no fim do túnel, nos ajude a continuar crendo em Ti. Nos ajude a perseverar na Tua palavra. Nos ajude de fato a Te fazer Senhor das nossas vidas e nos prostrarmos de joelhos perante Ti, adorando somente a Ti, Senhor. Pai, fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé. Para que mudemos nossa vida e sejamos testemunhas vivas do Teu agir em nosso meio. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E amém.